É um conceito errado que tentam colocar dentro da cabeça das pessoas. Você sabe que o Marx, ele é contemporâneo da Revolução Industrial, né? Isso é muito interessante notar. E quando começa a Revolução Industrial, ela tirou muita gente da fome, mas as condições de trabalho eram de fato desumanas. É verdade, eram sim. Né? O Milley, eu estou traduzindo um livro do Milley para ser publicado aqui no Brasil, um livro que ele publicou na Itália, e ele fala uma coisa bastante interessante. Ele fala: o mercado é como um método científico, ele é um processo contínuo de descoberta. Então, quando você começa a Revolução Industrial, você tem uma realidade. Então, o Marx ele fez denúncias muito válidas das condições de trabalho, tanto que os países capitalistas absorveram, né, e começaram a pensar nas condições de trabalho. E, por incrível que pareça, hoje, são os países que se dizem marxistas que não adotam essa crítica de respeito às condições mínimas de trabalho. Mas mais do que isso, quando, depois que o Marx morre, depois que o capitalismo e a Revolução Industrial tiram, numa escala nunca antes vista na história da humanidade, um número excessivo de pessoas da fome e da miséria, o pessoal marxista descobriu que não pode fazer isso. Se você foi essa saída do proletariado, foi essa melhora de vida do proletariado, que fez com que ele se desinteressasse pela causa. Mas espera um pouco, quero fazer um ponto nisso. O Lula falou isso agora há pouco, em uma das suas palestras. A pessoa que ganha mais de 5, 6 mil reais não vota mais na gente. Exato. Exatamente. Exatamente isso. Aí o que eles fizeram? O que a esquerda fez ao longo do século XX? Ela pegou, aprendeu. Eu vou pegar todos os marginalizados, todo mundo que está fudido na vida, e vou dizer que eu sou a salvação do problema dele. Mas eu não posso salvar. Eu já aprendi com o proletário que se a vida dele ficar boa, ele não vai querer saber de mim. Então aí entra essa coisa maldosa. Eu vou falar da linguagem neutra, eu vou falar da ideologia de gênero, eu vou falar do colocar acesso, brancos contra negros. Eu vou ficar no campo da ideia. Da ideia, isso. Porque a ideia, ela não é tangível. Eu nunca vou resolver a ideia. Eu não preciso aí falar de água e esgoto, que aí o povo continua. Porque quem não tem água e esgoto não tem condição de estudar. Você não tem uma descarga na tua casa para o excremento correr. Imagina a condição de vida que você tem. Então você não vai falar de habitação, você não vai falar de escola, você vai manter as pessoas analfabetas, você vai manter as pessoas na situação. Você veja o que o ministro dos Direitos Humanos, o Silvinho Almeida, né? Um ministro que não vale o que peida. Essa semana ele falou da ilha de... Ele fez um discurso da ilha de Marajó, falou do problema da ilha de Marajó, da exploração sexual, etc. e tal, e mandou a AGU ir atrás do povo que estava falando da exploração sexual na ilha de Marajó, e no meio do discurso ele falou: a gente tem que entender que isso é um problema histórico, estrutural, uma coisa tentando assimilar a exploração sexual infantil por conta do problema estrutural. Aí ele pegou, falou de Marajó, deu uma de Marajá, foi para a Suíça, para Genebra. Foi lá na reunião da ONU para falar da falta de direitos humanos na Palestina. Olha que bacana que esse governo. Super. Aí você reclama deles, eles põem a AGU contra a gente. E a gente quer fazer alguma coisa contra eles, não pode fazer nada. E a Constituição garante o direito de petição para o povo ter um meio de ação contra os desmandos e abusos de autoridade. Mas está tudo invertido aqui. Está tudo invertido aqui. Mas não é aqui, viu, Pavinato? É no mundo inteiro. O progressismo, né, os tais progressistas, eles conseguiram levar esses conceitos para o mundo inteiro. E a partir do momento que eles entraram na cabeça dos jovens lá atrás e foram criando gerações com esse tipo de pensamento, e essa pessoa não tem ainda o discernimento para compreender o que é certo e o que é errado, se perdem gerações e se formam novas gerações que continuam com esse mesmo tipo de pensamento. Então, ou seja, a Ilha de Marajó, ela já foi denunciada há alguns anos atrás pela ministra Damares. E ela teve, eu olhei com muito cuidado, inclusive, para entender o que ela dizia. Ela contou a história do que acontece com aquelas crianças. Crianças pequenas, que muitas vezes são dadas pelos próprios pais, trocadas por R$5. Exatamente. E a esquerda conseguiu inverter aquilo ali, colocar a mídia do país inteiro contra ela, que estava defendendo quem precisava. Então, eu me pergunto, se a gente não conseguir... Mas foi a Xuxa. Não tenha dúvida, você lembra?
Você lembra tudo que Mas aconteceu? essa é o passado. A mesma coisa, a mesma Lembra coisa, que a Xuxa já fez a nos mesma anos coisa, 70? a mesma coisa aconteceu Finalzinho. agora em relação aos Lembra do Yanomamis. Amor Estranho Amor? Lembro. Então, Os Yanomamis, por exemplo. O que Yanomamis, que Yanomamis. mudou? O que que mudou do governo passado Piorou. para agora? Então, mas Piorou. por que que não Morre existem? demais. Mas aí eu pergunto, por que que não existem os formadores de opinião hoje se juntando para poder defendê-los? Deveriam. Eles não fazem isso porque é num governo atual e é um governo que paga para eles um valor extremamente significativo de Lei Rouanet. Você vai brigar com quem te paga? Não. Você entende? Nenhum. Por que que eles não mostram a Amazônia queimando no nível que está queimando? A mesma coisa. Então, ou seja, eu fico parando para pensar de vez em quando, eu falo, quais são os princípios e valores reais da esquerda? Quando que eles vão se preocupar com o que é correto, com o que é íntegro, com retidão? Nunca. Não. A narrativa vai de acordo com o momento e com a necessidade. Então eu ataco aquela pessoa, mas no momento que eu assumo aquele problema e não resolvo, ou eu coloco a culpa no outro, ou eu finjo que o problema não existe e não é comigo. Você vê, ele falava do genocídio Yanomami. Quando o Lula assumiu, ele foi lá com a Marina, né, que ele falou assim, ó, a ministra do Meio Ambiente é da selva, né? Se o Bolsonaro falasse que uma mulher é da selva, nossa. Nossa senhora, imagina. Aí ele falou assim, tá aqui, eu tô com a minha ministra que é da selva. Né? Só faltou chamar de Mogli, a Marina Silva. Aí ele virou, falou para quem quisesse ouvir, o genocídio Yanomami. Só que agora, no ano passado, morreu mais Yanomami do que no último ano Bolsonaro. Mas aí ninguém mais fala de genocídio Yanomami. Ninguém mais fala. Aí teve a questão da vacina. Eu não quero entrar no mérito da vacina da Covid, mas o argumento era o negativismo científico e o genocídio da Covid-19. Em 2023, o Ministério da Saúde perdeu, se não me engano, acho que 30 milhões de doses de vacina, eu não lembro do número certo, e também o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde não distribuiu, esqueceu, né? Olha, era vacina, tá? Esqueceu lá, perdeu, jogou no lixo. Aí também perdeu, isso foi mais de 30 milhões de anticoncepcional. Perdeu. Teve que jogar no lixo, incinerou. Aí não comprou o fumacê da dengue. Aí o ano passado foi recorde de casos de dengue e morte de dengue. E esse ano, só em janeiro, já teve o dobro que o janeiro do ano passado, que já foi 4 vezes maior que o janeiro retrasado. Porque não comprou o fumacê e porque desde junho do ano passado, a Nízia Trindade, que é a ministra da Saúde, está se negando a comprar a vacina da Takeda. Por que ninguém fala agora do negativismo científico? Quantos tem que morrer de dengue para ser genocídio?